Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões sobre fundamentos de educação ou conhecimentos pedagógicos elaborados pela banca FGV, questões recentes. Então, se você vai fazer uma prova de concurso que está sendo organizado por essa banca, esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Porque você vai conhecer ali o perfil dessa banca e entender os assuntos que estão sendo mais cobrados, os assuntos recentes que estão sendo mais cobrados em relação à educação por essa banca, beleza? Além disso, também disponibiliza algumas apostilas para venda, caso seja do seu interesse. Dê uma olhada na ementa da apostila, ver se bate com aquilo que você está procurando. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Para você ficar por dentro de todos os lançamentos e para que eu dê prosseguimento a essa playlist, também é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado com conteúdos sobre educação, de fundamentos de educação ou conhecimentos pedagógicos, com questões elaboradas pela banca FGV, questões recentes, questão de 2024, que trata sobre o PPP. O projeto político-pedagógico representa o contrato de trabalho de nível democrático da escola com toda a comunidade escolar e guarda em si duas dimensões indissociáveis de educação, a política e a pedagógica, além de ser respaldado pela exigência da Lei 9.394 de 96, que é a LDB, e seu artigo 3º, e seu artigo 12 e 14, bem como a Resolução 4 de 2009 e seu artigo 10. Santos, em A Escola Comum Inclusiva, menciona que o PPP não deve ser entendido como um documento exibido pela burocracia, mas como registro de significados a serem outorgados ao processo de ensino e de aprendizagem. Em relação ao PPP, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. O PPP é um documento que ele vai tratar sobre as questões norteadoras em relação à parte pedagógica daquela instituição de ensino, vai também tratar sobre a missão daquela escola, então também tem uma questão política, vai ter ali os seus princípios balizadores, né, os seus pressupostos teóricos, terá ali a missão, os objetivos, o que se pretende atingir. Então, o PPP é um documento muito importante, é um documento que reflete a participação da comunidade escolar, é um documento democrático, que conta com a participação de todos os membros da comunidade escolar. E é um documento vivo, é um documento que não deve ficar engavetado. Tem uma aula aqui no canal sobre PPP, vale muito a pena vocês assistirem, ok? Assim como também tem de legislação educacional, né, com a aula sobre LDB, LBI, entre outras leis importantes. Bom, então vamos avaliar aqui as assertivas. Necessita de participação efetiva de toda a comunidade escolar, o que confere autonomia para uma gestão democrática. Perfeito, ele tem que ter esse caráter participativo, porque ele vai refletir as questões, as necessidades, as demandas da clientela, da população ali, da comunidade local. Caso contrário, né, se for feito por uma pessoa, por um gestor especificamente, ele vai colocar ali os pontos de vista dele, né, e não as reais necessidades daquela população. Tá? Por isso que tem que ter sim a participação da comunidade escolar como um todo. Então a primeira assertiva ela é verdadeira. 2. O seu caráter político está presente na representação que a escola faz de si mesma como espaço de formação para a cidadania, enquanto seu caráter pedagógico está presente na organização das ações educativas necessárias para esse processo. Essa definição está muito boa, gente, uma definição até interessante para estudo. Por que tem esse caráter político? Não é no sentido partidário, ideológico. O caráter político aqui é no sentido de formar cidadãos. Para você formar cidadãos, você vai ter que trabalhar assim com a questão política, você vai ter que formar pessoas críticas. Então você vai ter que fazer com que aquelas pessoas, aqueles educandos, eles entendam o seu papel na sociedade. É nesse sentido, ok? E o caráter pedagógico nas ações educativas, né? Ações educativas necessárias para o andamento do processo como um todo de ensino-aprendizagem. Então a 2 ela está verdadeira, a 2 é verdadeira. 3. Deve contemplar a organização de recursos do AEE. Perfeito, gente, porque o PPP ele vai refletir todas as questões, né, envolvendo a parte pedagógica da escola, o que inclui a modalidade de educação especial. A educação especial ela tem que estar inclusa. A educação inclusiva tem que estar ali, tem que estar presente. E com isso nós teremos ali contemplado nesse documento questões envolvendo a organização dos recursos de atendimento educacional especializado, ok? Então, as 3 assertivas elas são verdadeiras e a resposta é a letra E. Vamos para a questão número 12, que diz o seguinte: avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. Tendência liberal tecnicista. Organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente,
com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Essa questão ela trabalha com as tendências pedagógicas, né? E nós temos aqui no canal um vídeo que trabalha sobre esses dois grupos de tendências pedagógicas, que são as tendências liberais e as tendências progressistas. Em linhas gerais, as tendências pedagógicas liberais, elas não têm essa preocupação em mudar o ordenamento atual. Elas não têm a preocupação em combater as desigualdades sociais, em fazer com que haja uma ascensão social. Não, a preocupação das tendências pedagógicas liberais é fazer com que os indivíduos desempenhem papéis sociais, desempenhem funções na sociedade. Ao contrário das tendências pedagógicas progressistas, que como o próprio nome fala, a ideia aqui é o quê? É você progredir, a ideia aqui é você ascender, é você ter ali uma mudança nas posições sociais, e para isso você tem que formar pessoas, cidadãos críticos, cidadãos engajados, conscientes. Essa que é a ideia da progressista. Estou falando aqui em linhas gerais, cada uma tem as suas características, até porque tem as subdivisões, tá? Então, as tendências pedagógicas liberais, nós temos a tecnicista, que foi o que nós lemos aqui na primeira. E é exatamente isso, a tecnicista, ela se preocupa em criar ali um conhecimento técnico, como o próprio nome sugere, né? Um conhecimento técnico, muito voltado para a questão do resultado, né? Para que você tenha um processo ali que gere bons resultados, para que você aperfeiçoe o processo cada vez mais, para que você aperfeiçoe a técnica cada vez mais. Ou seja, que você tenha ali uma aquisição de conhecimento que seja importante para você conseguir ser muito competente na questão do mercado de trabalho, né? Então, executar bem as técnicas e gerar bons resultados. Então, a tendência liberal tecnicista fala exatamente sobre isso e a 1 está correta. 2. Tendência progressista libertadora. A aprendizagem mediada pela apreensão da realidade que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionado ao contexto vivido. A tendência progressista libertadora, ela está muito associada ao Paulo Freire, a grande figura que representa essa tendência. E o papel da educação, segundo essa tendência, é justamente conscientizar mesmo, é transformar as realidades sociais, né? Fazer com que os conteúdos eles tenham ali um significado e tenham um papel importante na prática social, tá? Então você problematizar as questões, as experiências sociais e discutir em grupos sociais e realmente ter uma efetividade na vida daquelas pessoas. Então é uma tendência que está muito ligada à questão da pedagogia de Paulo Freire, né? Que é aquela questão da luta da classe, luta de classe, né? Organização de classe. Então aqui nos fala, né, que a tendência progressista libertadora, ela está ligada a essa questão da transformação social para tomada de consciência e criticidade. Sim, está perfeita, a 2 está correta também. 3. Tendência libertária, questionadora do status quo. A escola tem como objetivo a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos com o princípio de trabalho político-pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. A tendência libertária está muito ligada a essa questão da autogestão, por isso ela é autogestionária, né? Então você tem ali uma orientação do grupo, seguindo ali as suas convicções. Então você tem ali o professor sendo muito mais um orientador, porque o grupo ele tem já as convicções já bem estabelecidas, né? Então o professor ele acaba só orientando mesmo, porque os integrantes ali eles já têm muitas suas convicções, suas ideias, suas consciências políticas e as suas lutas. Então a 3 também está correta. Então as 3 assertivas estão corretas e a resposta é a letra A. Vamos para a nossa 13ª questão, nossa sequência de vídeos, a terceira desse vídeo, que diz o seguinte: com relação à função social da escola e uma perspectiva da educação inclusiva, é incorreto afirmar que, letra A, a função social da escola não se resume à socialização e convivência? Tá certo, né? Realmente, a função social da escola extrapola isso. Não é só socialização e convivência. Também tem a questão dos conteúdos, também tem a questão da conscientização, do engajamento, da criticidade. Então vai para além, né? Lembra que a escola, ela tem que formar cidadãos, ela tem que preparar aqueles alunos para o mundo do trabalho, para cumprir funções sociais, mas também para o mundo do trabalho, para a convivência humana. Então são muitas nuances, tá? Então a letra A, ela está correta e não há resposta. Letra B, a função social da escola se relaciona ao trabalho de ensino. Também se relaciona ao trabalho de ensino.
né, tem a questão do desenvolvimento pedagógico, que é a cereja do bolo, né? Que é o que nós estamos ali, a proposta principal da escola, a metodologia de ensino que ela vai utilizar ali, e vai desenvolver um trabalho, um plano de ensino para isso. Então, sim, uma das funções sociais da escola é essa, sim, está correta, não é a resposta. Letra C. A função social da escola se relaciona à apropriação do conhecimento valorizado, condição de desenvolvimento cultural orientador da personalidade. Perfeito, né? A escola ela vai se apropriar no sentido de que ela vai considerar as questões que são trazidas pelos alunos, né? Porque os alunos, eles são o quê? São pessoas em desenvolvimento e são pessoas que elas estão ali impulsionando também saberes. Elas estão carregando saberes e experiências. E essas experiências, elas são importantes. Elas podem sim ser consideradas porque elas podem enriquecer muito as aulas. Trazer ali diversidade, cultura, saber, arte, vivência. Então, a letra C está correta também. D. Em nome de uma educação inclusiva que visa o atendimento às diferenças individuais, a escola passa a cumprir função assistencial de convivência entre diferentes. Sim, porque a escola acaba também assumindo esse papel, né? Porque existe ali, são diferentes pessoas, né? São diferentes demandas, questões, necessidades. E com isso a escola acaba tendo que mediar essas situações, né? Buscar um meio de convívio que seja harmônico, né? Um meio de convívio que seja respeitoso entre aquelas partes, né? E que respeite e tolere as diferenças. Então a letra D está correta também. Letra E. Seja diante da função socializadora da escola inclusiva, seja diante do ensino homogêneo de conteúdos circunscritos em disciplinas, o aluno com deficiência não depende mais da intervenção de instituições especializadas filantrópicas e assistencialistas. Então, gente, a letra E é a resposta, né? Na verdade, é importante a gente também aqui reforçar que a escola ela não tem esse cunho assistencialista, né? Senão a gente fica reforçando essa ideia de que a escola ela vai ter que sempre abarcar situações como essas. E, na verdade, nem os profissionais de educação eles são capacitados para isso, né? No entanto, a gente está lidando com diferentes questões, diferentes pessoas, diferentes demandas emocionais. Então, a gente tem que buscar ali um ambiente harmônico, um ambiente inclusivo, um ambiente que seja pacificador, um ambiente que seja respeitoso e que respeite as diferenças, né? Que seja tolerável. E aí, a letra E fala, né? Sobre essa questão de que como se a escola assumisse isso para ela e com isso não fosse mais necessário com que instituições filantrópicas e assistencialistas atuassem para com aqueles que, né, necessitem de cuidados especiais, para com os alunos que possuam algum tipo de deficiência. Por isso a letra E ela é a resposta. Vamos para a penúltima questão que diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública é amparado pela LDB, pelo PNE, além da LDB, PNE e LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em relação ao atendimento de estudantes com deficiência, conforme os documentos, assinale a afirmativa correta. Então, questão que trabalha com legislação educacional, né? Então, não deixe de estudar a playlist que fala sobre legislação educacional, que vai ser muito importante para vocês conseguirem resolver essas questões. Letra A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Tá correto, gente. Essa informação tá onde? Tá na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, né? Que vocês têm que saber a risca essa lei. Então, o artigo 4º nos fala isso, que a esse aluno que está internado, durante o período que ele está internado, ele tem assegurado esse atendimento educacional, tá? Durante o seu tratamento. Então, o fato dele estar internado ou em tratamento de saúde em um hospital ou um tratamento prolongado, não exime dele o direito de receber esse atendimento educacional durante esse período. Então, a gente já encontrou a resposta, na letra A é o gabarito. Letra B. É assegurado para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica ou atendimento educacional especializado sempre na rede regular de ensino. Aí, gente, muita atenção, tá? Por quê? Eles adoram fazer isso. Não é à toa que apareceu essa alternativa. Não é sempre na rede regular de ensino. É preferencialmente na rede regular de ensino. E aí eles trocam, colocam sempre, colocam obrigatoriamente, tá? Necessariamente. E não, é preferencialmente na rede regular de ensino. Essa informação está no artigo 4º, no inciso 3º da LDB.
C. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sendo que os direitos não são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Gente, essa informação tá lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, tá? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 9º, nos fala que a pessoa com deficiência ela tem direito sim a receber atendimento prioritário, e esses direitos eles são sim extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência e seu atendente pessoal. Tem umas exceções, tá? Que, por exemplo, tem a exceção do recebimento de restituição de imposto de renda, e também a exceção seria tramitação processual e também procedimentos judiciais e administrativos, tá? Mas tirando essas duas situações, tem sim direito e é extensivo sim ao seu acompanhante e atendente pessoal. Então a C tá errada, que ela coloca como se fosse uma regra, né? Então não é, a letra C tá errada. D. O exame médico pericial, componente da avaliação biopsicossocial de deficiência, não poderá ser realizada com o uso de tecnologias de telemedicina ou por análise documental. Na verdade é o contrário, esse exame médico pericial, que pode ter como componente uma avaliação biopsicossocial, ele poderá ser realizado sim com o uso de tecnologias de telemedicina ou por uma análise documental, tá? Então, a letra D, ela tá errada. Essa informação tá também na LBI, tá? Na Lei Brasileira de Inclusão, tá no parágrafo 3º do artigo 2º. E E, nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior, não são obrigatórias medidas de tradução do edital e de suas retificações em libras. É obrigatório sim, tá lá no artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, no inciso 7º, que tem que ter sim, é uma das medidas, tá, em relação aos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior. Tá? Tem que ter a tradução completa do edital e suas retificações em libras, artigo 30, inciso 7º. E para a gente estar fechando esse simulado, vamos para a última questão também, que trata sobre legislação educacional, que diz o seguinte: as leis número 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 determinam a obrigatoriedade da inclusão de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial. Assinale a opção que descreve corretamente uma ação compatível com o que é determinado nas leis. A Lei 10.639 de 2003, ela fala sobre a questão de incluir no currículo oficial o tema História e Cultura Afro-Brasileira. E aí esses conteúdos devem ser ministrados em todo o currículo escolar e especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E tem que ser, tá, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Tá? Então não é só nos públicos não, também nos particulares. Aí depois veio a Lei 11.645 de 2008, que aí ela modifica, porque ela inclui também a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, ela coloca também a indígena, tá? Então ela inclui também a temática indígena. A literalidade continua a mesma, tá? Tem que colocar, é obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e indígena em todo o currículo do ensino fundamental, ensino médio, público e privado, é obrigatório esse estudo, e especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E é o que nos fala a letra A inserção dos conteúdos programáticos, sobretudo nas disciplinas de educação artística, literatura e história. Letra A tá perfeita, é a resposta. A letra B diz: a consideração das contribuições afro-brasileiras e indígenas e a crítica da presença de culturas europeias. Não, gente, o conteúdo programático em relação a essa questão dos grupos étnicos, né, também está na lei, né, que é, no caso, o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política. Não tem essa questão de crítica em relação à cultura europeia, não. A letra C fala o ensino da história da cultura dos povos negro e indígena no Brasil, a parte da história do povo brasileiro. A parte não, faz parte da identidade, né? É um grupo étnico, faz parte da sociedade nacional. É uma identidade responsável para a formação da sociedade nacional. E letra D, a criação de disciplinas específicas para abordagem dos temas das culturas afro-brasileiras e indígenas. Não é a formação de uma disciplina específica, e sim ser abordada em todo o currículo, mas especialmente nessas três que a gente citou, né, que eu citei para vocês, que já existem, né, no âmbito da educação básica.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de Fundamentos de Educação, tem playlist de Legislação Educacional, tem playlist com simulados de diferentes bancas organizadoras em relação à área de educação, tem playlist também de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, entre tantas outras. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.